Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recesso forense. E muita gente pensa, ou até quando eu propus essa coluna para a nossa Rádio Cidade, para o nosso programa Manhã Cidade, eu fui indagado, recebi uma indagação. Mas o recesso ele não começa no dia 20, não termina no dia 6? Qual é a grande polêmica em relação a isso? Essa máxima ela acaba sendo uma verdade na Justiça Federal. E quando eu falo Justiça Federal, estou pensando no TRF, no Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal de primeiro grau, na seção judiciária, por exemplo, mas também na Justiça do Trabalho, né, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. No entanto, se a gente sair desse tribunal e for para outro tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o período de recesso ele é outro. Ele vai abarcar do dia 24 de dezembro ao dia 1º de janeiro apenas. E por que acontece essa diferença entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Tribunal Regional Federal, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho? Por que tem essa diferença entre esses tribunais? Porque no caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente tem uma divisão, a gente tem dois recessos. A gente tem um recesso que ele é o chamado de recesso natalino, e a gente também tem um recesso junino. Então eu tenho dois períodos de recesso. Isso não acontece na esfera federal, não vai acontecer nem na esfera federal nem na Justiça do Trabalho. Então eu tenho na Justiça Estadual de Pernambuco uma divisão do recesso. Então, federal e trabalho, 20 a 6. No caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Justiça Estadual, do dia 24 ao dia 1º. E qual que é o detalhe? O que é essa ideia de recesso? O que significa isso? No recesso forense, o fórum ele é fechado. A gente tem o fechamento do fórum. E a gente vai trabalhar em regime de plantão. Então você vai observar que os magistrados, os funcionários, durante o recesso, apenas aqueles que estiverem de plantão vão atender. E vão atender aqueles casos urgentes, né? Aqueles que não podem esperar esse período do dia 20 ao dia 6 e nem do dia 24 ao dia 1º. Então, nesse período, a gente vai ter o funcionamento apenas em regime de plantão. Então, você não vai ter, por exemplo, atendimento ao público. Agora, o que é interessante disso, né, é que, além dessa questão do recesso, eu tenho uma previsão no Código de Processo Civil para a área civil, um período de suspensão dos prazos, que é uma outra coisa. O período de suspensão do prazo, nesse caso, a gente vai ter uma espécie de unidade. Ele vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, inclusive essas datas. Tá? Então, 20 de dezembro já estava suspenso o prazo e 20 de janeiro também já está suspenso o prazo. E nesse período, não quer dizer que o fórum não funcione. Por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente tem o recesso a partir do dia 24. Então, no dia 20, 21, 22, no dia 23, a gente vai ter o funcionamento, pelo menos deveria ter o funcionamento normal do fórum. Né? E depois, por exemplo, na Justiça Federal, depois que retornar, depois do dia 6 de janeiro, a gente também vai ter o funcionamento normal do fórum, ainda que os prazos estejam suspensos. Então, suspensão de prazo é uma coisa, recesso forense é outra coisa. Então, a gente não pode estabelecer uma equivalência entre esses períodos. A gente tem que observar também que, no âmbito dos tribunais superiores, a gente tem um plantão muito mais estendido. Né? Muitas vezes o plantão ele vai abarcar todo o mês de janeiro. Né? Ele começou no dia 20 e vai até o final do mês de janeiro. E a gente vai ter no retorno do judiciário, que normalmente acontece em fevereiro, dia 31 de janeiro, você tem uma espécie de retorno, dia 1º de fevereiro já volta tudo ao normal, no âmbito dos tribunais superiores. Normalmente esse período é um período de plantão. Mas a gente não vai ter a suspensão do prazo nesse caso, né? Depois do dia 20. Né? Não tem essa situação porque normalmente a gente acaba até dependendo de situações locais. Agora, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu tenho suspensão de prazo. Mas, mais uma vez, se não estiver no recesso, o funcionamento é normal. Tá? Ainda que os prazos não corram, o funcionamento é normal. Então é isso, pessoal. O ano do judiciário praticamente acabou. Né? O ano do judiciário brasileiro ele praticamente acabou. Nessa federal já estamos em recesso,
Na estadual de Pernambuco, a gente começa no dia 24. Então, o que eu desejo para vocês é um Feliz Natal. E na próxima semana a gente retorna, na última coluna do ano, na nossa coluna Contraponto. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.